Eu não gosto de citar versículos, mas vou abrir uma exceção. No livro de Levítico, no capítulo 5 e no versículo 1, existia uma lei judaica. E qual era? Ouça. Levítico capítulo 5. E, quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então, levará a sua iniquidade. Nós não estamos mais no regime da lei mosaica, mas tudo que você vai ouvir aqui é em cima desse texto. Por que eu vou fazer isso? Porque o Senhor Jesus fez, mas durante o período da lei. Pedro fez, Tiago fez, Estevão fez, Paulo fez, João fez, no período já da graça. Portanto, o que você vai ouvir aqui é exatamente o que eles fizeram e disseram, aonde eles espelharam para denunciar. Nos profetas verdadeiros do passado, principalmente no seu mestre, instrutor e salvador e pastor. O nosso Salvador, Yahushua, Hamashia, ou como queira, Messias, ou como queira, dentro do cristianismo, o Cristo, mais conhecido como Senhor Jesus. De que lado você vai se posicionar aqui, ouvindo essa mensagem? Prepare o seu coração. Vamos ouvir? Ezequiel capítulo 34. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado. Mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Silas Malafaia dizendo que você é trouxa, 4 pontos de exclamação. FLV, Uckstrong, 868 visualizações. Meu pastor, e tem uns com cara de super santos. Pastor, eu dou ofertas, pastor, simplesmente pelo ato de dar. Sim, trouxa. Ok, trouxa, eu respeito você, trouxa. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Pastor Silas Malafaia ameaça de morte quem denunciar pastores corruptos. Quem é esse cara? Ilustríssimos desconhecidos recalcados, com dor de cotovelo do sucesso dos outros. Uma meia dúzia de idiota, de imbecis travestido de crente, que essa gente não é crente. Porque quem calunia pastor e fala da igreja não pode ser crente. Vou dar um conselho para você. Fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema para a tua vida? Entra nisso. Pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, porque assim diz o Senhor Deus:
Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, porque assim diz o Senhor Deus. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos pingues nos montes de Israel. Paulo, o apóstolo, na carta aos Coríntios, diz: aonde há o Espírito do Pai, ali há liberdade. Não sei se o irmão, a irmã, o amigo está percebendo, amiga, que o Pai refere-se sempre conduzir suas ovelhas livremente pelos campos, pelas montanhas, e não no aprisco, presas. Observem que o Criador não é um homem que, para proteger alguém ou um animal, precisa de um curral, de uma cerca, de arames ou de correntes. Ele sempre promete proteger, cuidar, pastorear suas ovelhas no campo aberto. Quer mais uma prova? Então ouça. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos pingues nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? Haveis de turvar o resto com os vossos pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os vossos pés, e bebem o que haveis turvado com os vossos pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas, até as espalhardes fora, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas, até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor. Suscitarei para elas um só pastor. Suscitarei para elas
um só pastor. Suscitarei para elas um só pastor. Verdade, em verdade vos digo. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Levítico capítulo 5. E, quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Pastor, e tem uns com cara de super santos. Pastor, eu dou ofertas, pastor, simplesmente pelo ato de dar. Sim, trouxa. Ok, trouxa, eu respeito você, trouxa. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, eu já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. 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 Ele veio perfeitamente, exatamente, para cumprir a profecia também de Ezequiel, capítulo 37. Aqueles pastores de Israel, os sacerdotes e os sumos sacerdotes, olha o estado que eles deixaram o povo, as ovelhas. Ezequiel 37. A mão de Jeová veio a estar sobre mim, de modo que ele me levou para fora no espírito de Jeová, e me pousou no meio do vale plano, e este estava cheio de ossos. E fez-me passar por eles ao redor, e eis que havia muitíssimos na superfície do vale plano, e eis que estavam muito secos. E ele começou a dizer-me: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? A isto eu disse: Soberano Senhor Jeová, tu mesmo sabes muito bem. E ele prosseguiu, dizendo-me: Profetiza a respeito destes ossos, e tens de dizer-lhes: Ó ossos secos, ouvi a palavra de Jeová. Assim disse o soberano Senhor Jeová a estes ossos: Eis que introduzirei fôlego em vós e tereis de reviver. E vou pôr tendões sobre vós e fazer que venha carne sobre vós. E vou revestir-vos de pele e pôr fôlego em vós, e tereis de reviver.
e tereis de saber que eu sou Jeová. E eu profetizei assim como fora mandado. E assim que profetizei, veio a haver um ruído, e eis que havia um som retiniente, e os ossos começaram a chegar-se osso a osso. E eu vi, e eis que vieram sobre eles os próprios tendões e a própria carne, e começaram a ser revestidos de pele por cima. Mas, quanto a fôlego, não havia neles nenhum. E ele prosseguiu, dizendo-me: Profetiza ao vento. Profetiza, ó filho do homem, e tens de dizer ao vento: Assim disse o soberano Senhor Jeová: Entra dos 4 ventos, ó vento, e sopra sobre estes mortos para que revivam. E profetizei assim como me mandara, e passou a entrar fôlego neles, e começaram a viver e a pôr-se de pé, uma força militar muitíssimo grande. E ele prosseguiu, dizendo-me: Filho do homem, no que se refere a estes ossos, são a casa inteira de Israel. Eis que estão dizendo: Nossos ossos ficaram secos, e nossa esperança pereceu. Fomos cerceados, ficando sozinhos. Por isso profetiza, e tens de dizer-lhes: Assim disse o soberano Senhor Jeová: Eis que estou abrindo as vossas sepulturas, e vou fazer-vos subir das vossas sepulturas, ó meu povo, e vou fazer-vos chegar ao solo de Israel. E tereis de saber que eu sou Jeová, quando eu abrir as vossas sepulturas, e quando vos fizer subir das vossas sepulturas, ó meu povo. E vou pôr em vós o meu espírito, e tereis de reviver. Você tem a mente de Cristo? Se você tiver a mente dele, entenderá exatamente assim, pois é assim, sem capítulos e versículos, que eles liam a Escritura e tinham o entendimento perfeito e correto. Evangelho de João, capítulo 5. Veja como é o cumprimento de Ezequiel 37, os mortos se levantando, mas não fisicamente. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aquele povo, desde a saída do Egito, o que eles estavam bitolados, acostumados a ver, era milagres físicos. Por isso, eles exigiam que o Senhor, o nosso Salvador, fizesse milagre físico. E ele ressuscitou 3 pessoas fisicamente, mas espiritualmente. Quantos e quantos discípulos que estavam mortos, como Zaqueu, a mulher samaritana, José de Arimateia, Paulo e muitos outros reviveram espiritualmente para cumprir Ezequiel 37. Ouça. Assim disse o soberano Senhor Jeová: Eis que estou abrindo as vossas sepulturas,
e vou fazer-vos subir das vossas sepulturas, ó meu povo, e vou fazer-vos chegar ao solo de Israel. E tereis de saber que eu sou Jeová, quando eu abrir as vossas sepulturas, e quando vos fizer subir das vossas sepulturas, ó meu povo. E vou pôr em vós o meu espírito, e tereis de reviver, e os ossos começaram a chegar-se osso a osso. E eu vi, e eis que vieram sobre eles os próprios tendões e a própria carne, e começaram a ser revestidos de pele por cima. Mas, quanto a fôlego, não havia neles nenhum. E ele prosseguiu, dizendo-me: Profetiza ao vento. Profetiza, ó filho do homem, e tens de dizer ao vento: Assim disse o soberano Senhor Jeová: Entra dos quatro ventos, ó vento, e sopra sobre estes mortos para que revivam. E profetizei assim como me mandara, e passou a entrar fôlego neles, e começaram a viver e a pôr-se de pé, uma força militar muitíssimo grande. E ele prosseguiu dizendo-me: Filho do homem, no que se refere a estes ossos, são a casa inteira de Israel. Eis que estão dizendo: Nossos ossos ficaram secos, e nossa esperança pereceu. Fomos cerceados, ficando sozinhos. Por isso profetiza, e tens de dizer-lhes: Assim disse o soberano Senhor Jeová: Eis que estou abrindo as vossas sepulturas, e vou fazer-vos subir das vossas sepulturas, ó meu povo, e vou fazer-vos chegar ao solo de Israel. E tereis de saber que eu sou Jeová, quando eu abrir as vossas sepulturas, e quando vos fizer subir das vossas sepulturas, ó meu povo. E vou pôr em vós o meu espírito, e tereis de reviver, e vou estabelecer-vos sobre o vosso solo, e tereis de saber que eu, Jeová, é que falei e fiz isso, é a pronunciação de Jeová. E continuou a vir a haver para mim a palavra de Jeová, dizendo: E quanto a ti, ó filho do homem, toma para ti uma vareta e escreve nela, para Judá e para os filhos de Israel, seus associados. E toma outra vareta e escreve nela, para José, a vareta de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus associados. E faze chegar uma a outra para serem para ti uma só vareta, e elas realmente se tornarão uma só na tua mão. E quando os filhos do teu povo começarem a dizer-te: Não nos contarás o que significam estas coisas para ti? Fala-lhes: Assim disse o soberano Senhor Jeová: Eis que tomo a vareta de José, que está na mão de Efraim, e as tribos de Israel, seus associados, e vou pô-las sobre ela, isto é, sobre a vareta de Judá, e realmente farei delas uma só vareta, e terão de tornar-se uma só na minha mão. E as varetas em que escreverás terão de vir a estar na tua mão diante dos seus olhos. E fala-lhes: Assim disse o soberano Senhor Jeová: Eis que tomo os filhos de Israel dentre as nações as quais foram, e vou reuni-los de todo o redor e trazê-los ao seu solo. E realmente farei deles uma só nação no país, nos montes de Israel, e um só rei é o que todos eles virão a ter como rei, e não mais continuarão a ser duas nações, nem mais ficarão divididos em dois reinos. E eles não mais se aviltarão com os seus ídolos sórdidos, e com as suas coisas repugnantes, e com todas as suas transgressões. E eu hei de salvá-los de todos os seus lugares de morada em que pecaram, e vou purificá-los, e terão de tornar-se meu povo, e eu mesmo me tornarei seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles virão a ter um só pastor. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles virão a ter um só pastor. E todos eles virão a ter um só pastor. E todos eles virão a ter um só pastor. E todos eles virão a ter um só pastor. Entenda que quando está dizendo que meu servo Davi será rei sobre ele, é o Davi maior, é o nosso Salvador. Outro detalhe, você viu que o pai é contra a divisão? Você sabe o motivo principal por que Israel estava dividido? Isso é um assunto para outro CD. Quanto à profecia de um só pastor, você está ouvindo aqui no capítulo 37, mas ela também está no capítulo 34. Ouça, Ezequiel 34. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dizem aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores das ovelhas?
comeis a gordura, e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e as doentes não curastes, e a quebrada não ligaste, e a desarraigada não tomaste a trazer. E a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e a farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhada no dia da nuvem da escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei dos montes de Israel, junto às correntes, e em todas as habitações da terra. Em bom pasto as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Junto às correntes em que todas as habitações da terra, e em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-ás-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto do vosso pasto a vossos pés? E beber as profundas águas, e lamear o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as facas, até que as espalhais para fora. Nós vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre, né? Eu não dou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Você está coberto de razão e tem direito de ser.
Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco que foi comprado com dízimo doado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé porque esse tabernáculo foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você devia estar do lado de fora do tabernáculo. Não, você não deveria estar do lado de fora porque esse terreno foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não deveria ouvir essa palavra pela internet porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Você não deveria participar de nada. Se você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Você é mau caráter. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. API, Agenor Duque amaldiçoa homem com paralisia, pela verdade, 106 mil visualizações. Nunca mais você anda, até você voltar aqui e respeitar o profeta. Se eu sou homem de Deus, você está amaldiçoado. Olha ali, vamos ver então. Desafio, se eu sou homem de Deus, você vai ver. Você vai ver respeitar o profeta. Conta aqui, filha. O diabo levantou até pessoas aqui para tentar te pedir. Vem pra frente, vem, filha, vem. R.R. Soares ensina que quem não dá o dízimo é ladrão e vai para o inferno. Cristianização do mundo, 546 visualizações. Heresia de R.R. Soares. Quem não der dízimo vai pro... Desfazendo as heresias, 9 mil visualizações. Agenor Duque, se não de dízimo vai pro inferno. Contra a apostasia. Vamos agora à primeira pergunta. Missionário, eu gostaria de saber a respeito pelo fato da pessoa ela não ser fiel no dízimo. Isso influencia na salvação dela? Mas completamente. O dízimo, quando a pessoa entende, está lá em Malaquias, o relato mais completo. Fala outras partes da Bíblia falam sobre o dízimo. Mas em Malaquias capítulo 3, todo mundo devia conhecer o que Deus fala aqui, porque isso aqui pode levar você para a perdição eterna. Que pode levar você para a perdição eterna. Que pode levar você para a perdição eterna. Miqueias, capítulo 3. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês deviam praticar a justiça e, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozinhada. Virá o dia em que vocês chamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal, e por isso Ele não ouvirá as suas orações. Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Visto que, com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E levantarei sobre elas um só pastor, e levantarei sobre elas um só pastor, e levantarei sobre elas um só pastor. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles virão a ter um só pastor. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles virão a ter um só pastor. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz.
Então haverá um rebanho e um pastor. 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 Você acha que o pai é pai de duas palavras? Uma hora ele diz uma coisa, outra hora diz outra. Vamos ouvir Jeremias, depois eu comento. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Vocês ouviram? Levantarei sobre ela pastores, no plural, contrariando Ezequiel 34, 37 e as palavras do próprio Senhor Jesus, lá em João 10, onde ele diz que haverá um só rebanho e um só pastor. A sociedade bíblica mundial, inclusive no Brasil, adultera textos bíblicos porque são dirigidas por padres e pastores, e eles vão sempre torcer a Escritura para satisfazer seus interesses econômicos. Quem diz isso não sou eu, é um próprio pastor, na questão do divórcio, que é tão comum entre o meio religioso. Eles estão adulterando o texto sagrado para se harmonizar, para aprovar o divórcio. No caso aqui dos pastores, textos adulterados são Hebreus 13, 17 e Hebreus 13, 24. Esses textos, essa palavra pastor, quem estuda o hebraico diz que não aparece nos originais. Agora vamos ouvir o irmão Daniel. Ele diz que é pastor, mas eu chamo ele de irmão. A palavra original em grego que Jesus utiliza para essa pregação não é adultério, é prostituição. A palavra original do grego é porneia. Pornear para muitos aí. Não é adultério, é prostituição. Adultério seria, no caso, moicheia, termo grego usado. A sociedade bíblica, a principal produtora de Bíblias no mundo, está mudando os verbos bíblicos, está alterando as expressões bíblicas. E lá na Bíblia de muitos, no texto de Mateus 19:9, ela já está colocando adultério, para justificar essa fábrica de divórcio e de segundo casamento que está dentro da igreja aí. Ele está criticando os pastores, mas para mim criticar um ladrão, eu não posso roubar. Para mim criticar uma pessoa que comete adultério, eu não posso adulterar. Para mim criticar uma pessoa que mente, eu não posso mentir. Assim, Isaías diz que todos eles, todos os pastores, Isaías diz que é cão gulosos, que nada entendem. Ele usa a expressão todos. Todos é 100%. A única forma válida para mim ou para você criticar um pastor é não sendo um. Para mim criticar um ladrão é não sendo um. Para mim criticar uma pessoa que rouba é não sendo um. Para mim criticar alguém que comete adultério é não sendo um. Vamos então ouvir Isaías 56. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso. Vós todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar.
andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trazei vinho e beberemos bebida forte. E o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Para terminar, vocês vejam, tudo que existe no mundo, o relacionamento é a base do dinheiro. Você entra num restaurante e você é bem atendido. O dinheiro está envolvido. Você entra numa loja, você será bem atendida. O dinheiro está envolvido. Você entra no cinema, no avião, no metrô, no ônibus, no carro. O dinheiro está sempre envolvido. Você entra dentro da igreja, também o dinheiro está envolvido. Ouviu? Isaías, ele está dizendo, profetizando para os nossos dias, porque Paulo diz que tudo que aconteceu lá no passado foi como sombra. Lá era físico, aqui é espiritual. Lá era um vinho mesmo que eles bebiam, prometendo prosperidade para o dia seguinte. Hoje é espiritualmente essa bebedice, esse embriagar. Hoje eles estão dormindo. Já viu que a pessoa que bebe muito, logo em seguida dorme, né? Dorme muito. Então eles estão embriagados com o vinho da Babilônia, lá do Apocalipse. É isso que está dizendo. Quanto a lá Ezequiel dizer que o povo estava entregue às bestas feras da terra, que os pastores deixavam eles entregues às bestas feras, toda vez que a Bíblia fala de besta, no sentido bíblico, é pessoas irracionais, que não têm raciocínio, como a besta do Apocalipse. É o sistema político. Então os pastores arrancam dinheiro da pessoa de um lado e depois oferece o rebanho para votar nos políticos. Isso acontecia também, esse relacionamento lá no passado. Leia Isaías 31, que vocês vão perceber que eles recorrem aos reis mais poderosos em volta deles em busca de ajuda. E o Criador os repreende, dizendo que vai destruir tanto aquele que ajudou, como aquele que pede ajuda. Leia Isaías 31 e observe isso lá. Muito bem, aqui termina esse CD, essa mensagem. Muito obrigado mesmo. Que o Pai Celestial te abençoe, nos abençoe.